Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para o pré-jogo da final da Eurocopa com Itália e Inglaterra. Eu tenho a participação de dois convidados muito ilustres. O meu amigo Luiz Felipe, ele que era membro do Copcast, um podcast sobre o Liverpool, e sabe tudo sobre futebol inglês. E o meu amigo Theo Benjamin, ele que é analista, que escreve e produz material tanto no Twitter quanto no YouTube, e que produziu esse livro aqui, Outro Patamar, um livro sobre o Flamengo de 2019. Passar a palavra primeiro Luiz, que eu convidei antes. Luiz, se apresente. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Não sei se temos ouvintes do Copcast aqui, mas como o Osório disse muito bem, participava do Copcast. Também ele muito gentilmente me chamou de especialista do futebol inglês, acho que longe disso, mas tem um bom conhecimento assim, do futebol e da seleção inglesa. Estamos aí para falar dessa final. E estamos aí com o Theo também já participou do Copcast lá com a gente, já participei com ele. Estou ajudando o Osório aqui, o Osório que é um grande craque do futebol italiano, ele que me guia assim quando eu preciso de alguma coisa sobre opiniões do futebol italiano. Então acho bem legal essa final que acabou juntando duas coisas que a gente faz muito bem. Então vamos falar bastante aí sobre uma final que promete ser bem legal. Se apresente, Theo Benjamin. Fala Osório, fala Luiz, tudo bom? Pessoal que está nos ouvindo aí, obrigado pelo convite, Osório. Vamos falar, né? Vamos falar de Euro, de final. Acho que no final das contas a Euro foi muito surpreendente em várias fases, em vários momentos, em vários aspectos, em vários resultados, mas a final não foi tão surpreendente assim, né? Todo mundo imaginava a Inglaterra como uma das favoritas, a Itália iniciou a competição muito bem. Então, desde o início, tinha um cheiro de que essa final poderia acontecer, e de fato ela aconteceu. Acho que vai ser um jogo bem interessante. Eu resolvi trazer algumas estatísticas para a gente começar comentando um pouco sobre esse duelo. A Itália é a seleção que tem o segundo melhor ataque da competição, marcou 12 gols. A Inglaterra marcou um pouco menos, com 10. Mas foi uma equipe que sofreu menos gols. Sofreu apenas um gol em toda a campanha. Agora na semifinal, o gol marcado, se não me engano, pelo Damsgaard. E já a Itália sofreu 3. Mas claro, a gente tem que levar em consideração que foi um caminho um pouco mais difícil até essa final. A Inglaterra, por alguns pode ser uma surpresa, mas era uma equipe que teve um pouco mais de posse do que a Itália. A Itália que foi vista como a equipe bem ofensiva, e de fato era, mas era um futebol até um tanto mais vertical. E aí eu quero pedir um pouco da impressão de vocês dois, o que vocês têm para comentar sobre essas duas equipes. Primeiro, Theo Benjamin. Theo, comente um pouco sobre Itália e Inglaterra. Cara, eu acho que nesses torneios é sempre difícil comparar campanhas, porque os caminhos são completamente diferentes, né? Então, não dá pra dizer, tá. Inclusive, às vezes é difícil dar o prêmio de artilharia, por exemplo, para um cara que enfrenta uma seleção muito fraca e aí faz 5 gols naquele jogo e aí acaba sendo artilheiro do campeonato. Então, esses torneios eles são sempre delicados nesse aspecto. Inclusive, se a gente pegar, por exemplo, a campanha da Inglaterra na Copa de 2018, né, na Copa da Rússia, que chegou até as semifinais, foi muito celebrada, enfim, foi um grande momento do futebol inglês. Se você olhar, cara, a Inglaterra ganhou da Tunísia, ganhou do Panamá, não é isso? Aí perdeu para a Bélgica no último jogo do grupo. Aí eliminou, enfim, foi pegando ali seleções não muito boas, empatou com a Colômbia, ganhou nos pênaltis da Colômbia. Aí quando pegou a Bélgica de novo na disputa de terceiro lugar, perdeu na semifinal, enfim. Sempre que pegou um adversário um pouco mais fraco, acabou perdendo, um adversário um pouco mais forte, acabou perdendo os jogos. Eu acho que na Euro também o caminho da Itália foi mais interessante até aqui. Então é difícil dizer, a Itália fez menos gols,
mas teve um ataque mais produtivo, eu diria, do que a Inglaterra até aqui. Por outro lado, sim, a Inglaterra não tomou nenhum gol e isso é bastante impressionante. Tomou agora um golzinho na semifinal de falta, não foi nenhuma jogada construída, foi inclusive um lance muito curioso, eu vi pouca gente falando sobre isso, mas o Pickford precisava ficar 26 minutos sem tomar gol para bater o recorde histórico da seleção inglesa de um goleiro, né, o número de minutos seguidos sem tomar gol. E aos 26 minutos do primeiro tempo, saiu uma falta para a Dinamarca, o cara bateu a falta e um jogador que estava entrando para tentar cabecear sofreu uma nova falta, que foi ali aos 28. E nessa nova falta sai o gol do Damsgaard, que foi o primeiro gol que a Inglaterra tomou nessa Euro. O Pickford então bateu o recorde, mas tomou o gol num lance que se iniciou exatamente no momento em que ele bateu o recorde. É de fato uma defesa muito sólida. E aí é muito curioso a gente pensar num momento em que a gente tem uma seleção italiana celebrada pelo seu jogo ofensivo nessa Euro, uma Itália que vem de uma escola historicamente celebrada pelo seu jogo defensivo, enquanto do outro lado a gente tem uma Inglaterra celebrada muito pelo seu jogo defensivo, apesar de ter uma geração de grandes talentos ofensivos que geraram muita expectativa no início da Euro. Acho que não é muito óbvio a forma como esses dois times chegaram até aqui, mas são dois times muito fortes, acho que vai ser um jogo muito difícil. Não acho que deve ser um jogo muito emocionante, lá e cá, de trocação, aquele jogo que o torcedor neutro gosta de ver, sabe? Com muitos gols, muitas chances. É difícil acontecer um jogo desse tipo, mas são duas seleções, cara, que fizeram jus, assim, mereceram chegar até aqui. Não acho que necessariamente essas comparações fazem jus ao que os dois fizeram na competição, mas elas jogaram a bola que foi necessária, no final das contas, na Euro para chegar na final. Eu agradeço o seu comentário. Eu vou pedir agora a opinião do Luiz. O que ele tem para comentar, o que ele vê de Itália e Inglaterra, especialmente falando da seleção inglesa. Luiz, conte-nos um pouco a sua perspectiva dessas duas equipes para essa final. Então, a Inglaterra ela é uma seleção que ela é historicamente azarada. Se a gente parar para pensar em alguns momentos aí, é uma seleção historicamente azarada. E nessa era Southgate, eles têm tido bastante sorte com alguns sorteios. Como o Theo falou sobre a Copa do Mundo, ele falou até da questão da artilharia e tal. Se a gente pensar, o Harry Kane foi artilheiro da Copa do Mundo com 6 gols, mas boa parte desses gols vieram na fase de grupos, contra a Tunísia e contra a Panamá. Então, daí a Inglaterra jogou contra a Suécia nas oitavas, jogou relativamente mal, mas conseguiu um gol numa jogada ali do Sterling, que é o grande destaque da era Southgate até agora, desde que o Southgate assumiu, o Sterling é o cara da seleção. Passou pela Colômbia nos pênaltis, se não me falha a memória, e daí acabou caindo para a Croácia nas semifinais. Essa campanha da Euro é um pouco diferente, porque assim, a Inglaterra teve uma fase de grupos pouco convincente. A Inglaterra não foi convincente na fase de grupos. Teve um jogo que é historicamente muito difícil para a Inglaterra, que é a Escócia. A Escócia, por exemplo, num grupo, se a Escócia cai com a Itália, por mais que a Escócia seja o mesmo adversário, a Escócia enfrentando a Inglaterra tem um peso diferente da Escócia enfrentando a Itália. Então acho que não dá para chamar a Escócia de uma seleção fraca se você levar em consideração o contexto histórico desse jogo. Então, assim, a Inglaterra teve bastante problemas para se firmar na fase de grupos, passou, fez o que tinha que fazer. E o Southgate ele tem sido muito criticado pelo pragmatismo dele, mas para quem acompanhou a temporada inglesa, a gente pode considerar que os dois clubes que tiveram mais sucesso foram Manchester City e Chelsea, campeões da Premier League e campeões da Champions League, respectivamente. E se a gente pensar no que esses trabalhos têm em comum, o Tuchel e o Guardiola essa temporada, devido ao calendário muito apertado, a Inglaterra também é o único país que das grandes ligas que só permitiu 3 substituições em vez das 5. Então a gente viu tanto o Guardiola quanto o Tuchel se apropriando muito do jogo da posse de bola defensiva. Então é um time que mantinha muito a bola, mas que criava relativamente pouco. Pouco assim, o pouco do Guardiola ainda é muito, mas comparando aos Manchester City Guardiolas anteriores, é um time que criava pouco.
que tinha muita bola e que criava com menos intensidade, mas que mantinha mais a bola. Por isso que o Osório fala que é um pouco surpreendente a Inglaterra ter um pouco mais de posse de bola do que a Itália nessa Euro, mas acho que passa muito por isso. O Southgate é um cara que se adapta muito bem ao que as tendências e ao que ele precisa fazer. Ele foi para a Copa de 2018 com um 5-3-2 que funcionou muito bem, que ele tinha o Lingard e o Henderson como 2 ali, que pressionavam muito o adversário. E nessa Euro a gente vê muito que o trabalho do Guardiola e do Tuchel, tendo sucesso domesticamente, levaram o Southgate a alterar um pouco o que ele acredita. Acho que ele caiu. Pra mim travou aqui também, mas enfim, eu acho que tava uma linha de raciocínio bem interessante, porque concordo, enfim, o Southgate é um cara muito adaptável, né, me parece, que usa um pouco as tendências da Premier League para montar o time dele. Acho que ele voltou. Tá ouvindo, Luiz? Você acabou caindo? Só um breve comentário, enquanto o Luiz, enfim, se restabelece aí, depois a gente conclui. Mas me parece também que o Mancini é um treinador que segue um pouco disso, de beber da fonte do que as equipes fazem no campeonato italiano. E aí eu vejo, digamos assim, 3 possíveis referências, duas relacionadas à parte mais ofensiva do jogo e uma talvez relacionada à parte defensiva, que me parece muito que é um time, ao se defender, que lembra a Juventus da temporada 2017 e 2018. É um time que assume um bloco médio de marcação, um bloco médio baixo, mas que em muitos momentos você tem subida de pressão com aqueles 3 atacantes, com o intuito de jogar o adversário para atacar, tentar sair jogando pelos lados. E quando o adversário cai, digamos assim, nesse gatilho, o time todo bascula, vai para aquele lado do campo, pressiona, exerce uma pressão forte e consegue forçar muito ao erro, consegue forçar muitas vezes um chutão, ou mesmo o adversário não progredir com sua posse de bola. E acho interessante se falar, nesse caso, que os dois treinadores se beneficiam talvez do que são os campeonatos. Hoje são 2 ligas que estão em altíssimo nível e da parte tática acho que é importante falar. Eu acabei esquecendo, em relação à parte ofensiva, eu acredito que aí tem mais 2 influências, que são o Maurizio Sarri e o Roberto De Zerbi. Acho que mais De Zerbi do que Sarri, até pensando em alguns jogadores que ele levou e que começaram como titulares, como Locatelli e Domenico Berardi. É uma equipe que inicia o jogo desde baixo, muitas vezes saindo, não fazendo aquela tradicional saída de 3, com seus 4 defensores mais próximos, inclusive em relação de distância, com distâncias mais curtas entre zagueiros e laterais, e como forma de atrair a pressão e muitas vezes vencendo essa primeira pressão, buscando ou um jogador ou centroavante baixando em apoio, ou um jogador de lado de campo, mas o intuito é atrair pressão para atacar com mais espaço lá na frente. E me parece muito interessante a forma como o Mancini mescla características do que é feito no campeonato e adapta aos seus melhores jogadores. Continue um pouco nessa linha de raciocínio, Luiz, que você acabou caindo, sendo interrompido. Continue. Não tenho certeza exatamente onde eu parei, porque não sei exatamente quando eu caí, mas só para terminar, assim, acredito mas no geral ele tem feito um trabalho muito bom em se adaptar às peças que ele tem. E ele tem se adaptado muito bem, principalmente às tendências do campeonato, igual você falou. Ele bebeu bastante do que aconteceu no campeonato essa temporada com o Tuchel e com o Guardiola, que foram os treinadores que tiveram mais sucesso. Então, acredito que a Inglaterra, se a gente pensar, se a gente considerar a Nations League como um campeonato de fato, um campeonato oficial, é o 3º campeonato oficial do Southgate. Ele entregou 2 semifinais e uma final. Então, assim, por mais que ele tenha
ele tem seus vícios como todo treinador, ele tem seus defeitos, tem suas qualidades, mas acho que, no geral, é um treinador que acaba sendo bastante criticado muito pelo que a gente idealiza do jogo ideal, do jogo de clubes, mas a gente tem que entender que o futebol internacional, o futebol de seleções é bem diferente do futebol de clubes. Eu acho que os dois técnicos que melhor se adaptaram a esse contexto, na verdade os três, né, se a gente considerar o Luiz Henrique também, que acho que o que ele fez na Espanha também é muito legal, mas acho que nessas semifinais aí, e agora na final, a gente está vendo os técnicos que melhor se adaptaram ao que o futebol pandêmico ofereceu no futebol de clubes. Então eles pegaram bastante do que aconteceu nesse período de pandemia e levaram o melhor disso para suas seleções. Agora eu queria trazer um pouco a perspectiva, a provável escalação desse duelo. Acredito que se nenhum jogador viesse lesionar, acho que a gente pode especular que se mantém os times base dos últimos 2 jogos. O Chiesa acabou tomando a vaga do Domenico Berardi, que começou a Euro como titular. E assim, a gente teve também a situação da lesão do Leonardo Spinazzola. Acabou sendo uma tragédia, pensando em nível de carreira e tudo mais. Está sendo bem legal a força como os jogadores passaram para ele. E quanto à Inglaterra, se tinha muito um pedido pelo Sancho, que agora assinou recentemente com o Manchester United, e para muitos é um dos melhores jogadores ingleses, mas a partida que ele fez contra a Ucrânia não chegou a ser um jogador tão determinante. O Bukayo Saka voltou a ser escalado e, de certo modo, correspondeu. O passe pro gol do Sterling vem dele, e eu acredito que siga como titular, embora algumas escolhas do Southgate possam ser tidas como questionáveis. Alguns chegam a pedir o Grealish, por exemplo, um retorno do Henderson no meio campo, mas claro, ele teve uma temporada com lesões e se entende que ele não vai ser um titular. Mas por hora é fácil acreditar que deve ter provavelmente o mesmo 11 inicial, digamos, que esteve nas semifinais. Theo e Luiz, vocês acreditam, o que vocês acham dessas escalações? Vocês acreditam que tem algum duelo em especial de um jogador contra outro que possa ser muito determinante para essa partida? Um jogador que vocês acreditam que venha se destacar? Passar a primeira palavra para o Theo. Theo, comente um pouco. Cara, eu acho que pelo lado da Inglaterra, assim, eu, se fosse o Southgate, estaria imaginando que, número 1, o Harry Kane é o tipo de centroavante perfeito para enfrentar a dupla Bonucci e Chiellini, né? Porque afinal de contas os dois, cara, defendem muito bem a área. Então, se você tiver um centroavante mais fixo, como é o próprio Immobile, por exemplo, pela Itália, né, um cara mais fazedor de gol, mais da última bola, dificilmente ele vai conseguir jogar, porque Bonucci e Chiellini têm um controle muito grande ali daquele espaço central. Mas o Harry Kane tem, a gente sabe, essa capacidade de sair da área, de circular, enfim, de criar jogadas, e fez isso muito bem. Inclusive criou a jogada do primeiro gol, como você falou, no passe pro Saka. Aliás, ele cria, numa movimentação saindo pelo lado direito, ele cria a jogada no lance anterior pro Sterling, e aí o Schmeichel faz uma defesaça, e na jogada seguinte uma movimentação até parecida, só que ele, em vez de atacar aquele espaço, ele abre o espaço e é o Saka que ataca, ele deixa o Saka na boa para cruzar pro Sterling, e aí rola o gol contra, né, que empata o jogo. Eu acho o Harry Kane, então, nesse sentido, uma ótima pedida. Inclusive, a grande dificuldade da Itália no torneio, a meu ver, foi imposta pela Espanha na semifinal, justamente porque o Luiz Henrique tirou o Morata e colocou o Dani Olmo para circular como um falso 9 ali, e a Itália não conseguiu encontrar a Espanha. Assim, na minha opinião,
A Itália passou um belo perrengue na semifinal, a Espanha foi melhor para mim. Então, mesmo eu já tendo dito que a Itália mereceu chegar na final até aqui, acho que na semifinal especificamente, ela passou um perrengue, teve muita dificuldade, muito por conta dessa escolha específica do Luiz Henrique. Claro, apesar do Morata ter entrado no segundo tempo e ter feito o gol da vitória numa jogada de centroavante, mas também saindo, circulando, atraindo os zagueiros e aí atacando o espaço. Aliás, jogadaça do Morata, que é um cara que eu critico bastante, mas que ali foi absolutamente decisivo para empatar o jogo. Por outro lado, o Saka, apesar de ter ido bem, concordo, na semifinal, é um cara que eu ainda tenho um pouco de dificuldade de ver nesse time da Inglaterra. Assim. É um cara de muita correria e eu acho que, como o Mount não está fazendo uma grande Euro, na minha opinião, o Saka não aparece muito, não cria muito. Ele não é nem o cara terminal decisivo como é o Sterling, que nem está jogando tão bem, mas sempre deixa uma assistência ou um gol, e nem o cara que cria jogadas, cria chances, abre espaços, tem um toque mais refinado. Por outro lado, o Saka vai jogar do lado do Emerson, que é um lateral, você falou bem do Spinazzola, que acho que vinha fazendo uma baita Euro, talvez o melhor lateral esquerdo da Euro até se machucar, e o Emerson acho que fez um bom jogo na semifinal, mas é um cara muito mais ofensivo, a meu ver, pelo menos. Até gostaria de te ouvir sobre isso. É um cara que vai ter, eu acho, mais dificuldade de controlar a infiltração do Saka na profundidade. Então, apesar de eu ser um dos caras que concordo com quem critica o Southgate e pede Sancho ou Grealish ali no lado, enfim, no meio campo, né, no lugar do Saka, talvez aberto pelo lado direito, caindo mais para dentro, ou abrindo o Mount pelo lado esquerdo e puxando o Sterling pela direita, enfim, apesar de eu concordar com esses pedidos, eu acho que talvez o Saka contra o Emerson ele encontre a melhor situação que ele encontrou na Euro até aqui para usar as melhores qualidades dele. Então ali para mim tem um duelo muito interessante. E na mesma faixa de campo, só que do outro lado, eu acho que tem um duelo muito interessante. Eu não sou um grande fã do Insigne, mas acho que está fazendo uma grande Euro. Acho que é o cara diferente dessa Itália, é o cara importante para fazer essa Itália ter a criatividade, ter o toque diferente ali no ataque. E por outro lado, ele vai jogar em cima do Kyle Walker, que para mim é exatamente o oposto. É um cara que é muito criticado. Eu só vejo todo mundo falando mal do Kyle Walker. Eu entro no Twitter, semana sim, semana também, todo mundo xinga o Kyle Walker. E eu acho ele um baita lateral. Eu acho ele monstruoso, assim. Eu acho ele inacreditavelmente bom, especialmente defensivamente. E aí eu acho que vai ser um duelo muito interessante do Walker tentando controlar o Insigne ali daquele lado. Então, a meu ver, as grandes opções do jogo vão acontecer naquele corredor. Lado direito do ataque da Inglaterra e da defesa da Inglaterra, claro, e lado esquerdo do time da Itália. Agora o comentário relacionado a Emerson. Vou aproveitar então já. Não, só um minuto, Luiz. Só respondendo ao Theo em relação a Emerson Palmieri e Leonardo Spinazzola, eu não diria que é um jogador mais ofensivo, porque o Spinazzola ele surge na verdade como um ponta esquerda e que na Atalanta passou a atuar como ala. Na Roma também ele atua como ala. Acho que o único lugar onde ele atua de fato como lateral é na seleção italiana. Só que isso não quer dizer... Sim. Isso não quer dizer que o Emerson Palmieri seja de fato o maior marcador. Eu vejo ele mais como um lateral de ficar na base, de organizar, mas ele também pode ser esse cara de ultrapassagem. A questão é, ele de fato não é um grande defensor. E eu acho que isso fica bem claro. Isso talvez não seja algo que seja só dele. Isso eu coloco, inclusive, um defeito da maioria dos laterais brasileiros. O Emerson Palmieri, como todo mundo sabe, é naturalizado. Lateral brasileiro tem muita dificuldade de defender cruzamento do lado oposto.
E quem revê o jogo contra a Espanha, tem um momento em que a Itália faz o gol, a Espanha exerce uma maior pressão e em 2 cruzamentos seguidos você vê o Emerson tendo dificuldade de controlar a situação. Ele é substituído, entre o Rafael Tolói e o Di Lorenzo passa a atuar pelo lado esquerdo. E eu acho que isso é bem sintomático. Também concordo que ele possa ser uma possível vulnerabilidade. Mas quanto ao talvez um homem determinante, e aí alguns podem até dizer que eu sou suspeito para falar, mas eu penso o seguinte: quando a gente olha para essa seleção inglesa, como você falou, o Walker é um cara com características hoje mais defensivas. Embora também tenha muita força, tenha velocidade para ultrapassar, mas ele é um cara que mais vai te dar estabilidade defensiva do que o oposto. E o Shaw, que eu considero um lateral também, acho que talvez um dos jogadores que mais evoluiu no mundo nessa temporada, ele vem tendo um papel ofensivo muito importante, inclusive para você dar essa concessão, por assim dizer, que o Sterling se desmarque, se centralize. E aí, acho que numa possível transição, um cara que pode ser determinante, que é um jogador que eu considero espetacular ao atacar espaços, é o Federico Chiesa. Ele que já foi decisivo contra a Espanha e foi muito importante contra a Áustria. Acho que ele é um pouco limitado quando tem de atuar com maior pressão sobre ele em um curto espaço, mas eu acho que tem uma característica muito positiva nesse aspecto. Eu achava que o Luiz tinha caído, mas já voltou. Luiz, comente agora sua perspectiva dessas escalações, os jogadores que você considera os duelos determinantes para Itália e Inglaterra, Inglaterra e Itália. Pegando o gancho aí do que o Theo estava falando, o Walker de fato acho que tem sido um dos destaques da Inglaterra nessa Euro. E, cara, o problema do Walker, o Osório me conhece bem, ele sabe que eu tenho esse problema com o Maguire, eu consigo achar algumas falhas muito determinantes no jogo do Maguire, mas no geral ele é um zagueiro muito bom. O Walker e o Maguire, eles sofrem do mesmo mal, que eles são muito acima da média, tipo 95% do tempo, só que eles têm um olho pro espetacular, então quando eles falham, eles também falham de forma espetacular, e geralmente é uma falha muito bizarra que fica na sua cabeça. Você não é uma falha simples, então você fica com aquela imagem. O Walker é um jogador que, num dia ruim, ele pode te custar muito, porque ele apaga muito rápido. Mas 95% do tempo ele é um jogador muito bom. Também era um dos meus destaques, o Insigne contra o Walker ali, porque a Inglaterra, o Southgate começou o trabalho dele com uma linha de 5, que virava uma linha de 3 com dois alas atacando, só que o Walker era sempre usado como um terceiro zagueiro. E desde 2019, a Inglaterra fez 19 jogos e só usou a linha de 3 em um jogo, que foi o jogo contra a Alemanha nessa Euro, muito para se adaptar ao que o Lowe estava fazendo com uma linha de 3 que a Alemanha também jogava. Então o Southgate fez essa mudança muito pelo que o jogo pedia e não porque ele realmente queria manter esse esquema. Mas meio que não faz diferença, porque quando você assiste a Inglaterra jogar, o Walker não é um lateral direito no sentido que a gente está acostumado ao lateral direito. Ele é quase que um zagueiro auxiliar. Então quem assistiu a semifinal contra a Dinamarca viu o Walker parando pelo menos uns 4 contra-ataques, porque ele é um jogador de muita força e muita velocidade, ele tem uma boa leitura defensiva. Então teve uma ótima jogada da Dinamarca no primeiro tempo, estava 0-0 ainda, uma bela tabela que eu acho que era o Miley que ia saindo na cara do gol, e o Walker simplesmente pegou ele na corrida como se não fosse nada, sendo o último jogador. Então ele é muito importante. Ele é quase que um zagueiro auxiliar, mesmo jogando ali nominalmente num 4-3-3 ou num 4-2-3-1. O Walker faz muito esse trabalho de um zagueiro auxiliar. E o Luke Shaw, do outro lado, é o cara que progride a bola. Porque a Inglaterra tem muita força no seu jogo lateral. Seja principalmente ali pelo lado esquerdo com o Sterling e com o Shaw. O Sterling ele gosta de partir da esquerda para o meio, mas ele passa um bom tempo ali agarrado na linha, do lado esquerdo também. Então aquela parceria que ele faz com o Shaw é muito boa, a gente viu isso contra a Ucrânia muito bem, principalmente no segundo tempo. Mas o Luke Shaw é um jogador que ele progride muito bem a bola. Então a Inglaterra gosta de progredir a bola pelos lados ao invés de pelo meio. Isso é uma das explicações também pelo qual o Saka joga.
E aí eu vou defender um pouco o Southgate, porque ele tem algumas escolhas questionáveis, mas por mais que eu ache o Sancho mais jogador, e eu entendo o clamor pelo Sancho, o Southgate ele sempre teve uma preferência por pontas invertidos. Então ele começou a Euro com o Phil Foden, que é canhoto, jogando ali pela direita, só que o Phil Foden não teve a Euro que se esperava dele na fase de grupos. Então o Southgate chegou a testar o Sancho no jogo contra a Ucrânia, mas ele testa primeiro o Saka porque ele tem essa preferência pelo que o meia da direita seja canhoto. Então o Saka responde bem, o Saka só vai pro banco no jogo contra a Ucrânia porque ele sentiu uma lesão, então ele não estava 100%, e o Sancho entra e acaba desbalanceando um pouco aquele lado do que o Southgate pensa, porque quando você tem o Kane voltando bastante para armar o jogo, você ter um jogador canhoto pela direita ali, ele naturalmente vai atacar mais a área do que um jogador do lado de pé direito, principalmente o Sancho, que é um jogador muito mais armador do que um finalizador de fato. Não que o Sancho não saiba finalizar, longe disso. O Sancho também é um jogador que pode atacar as costas, mas a gente conhece o Sancho, a gente sabe que o melhor do Sancho é ele carregando a bola diretamente de frente para a defesa, e ele praticamente toma conta ali do lado direito. Então o Saka ali oferece um balanço melhor, e também se você considerar as opções entre Grealish, Saka, Foden e Sancho, o Saka é quem faz o melhor trabalho defensivo. Então é um ponto para o pragmatismo também do Southgate, para manter esse balanço. Muito do esquema do Southgate é centrado no Sterling e no Kane. Ele quer dar a liberdade para o Sterling e para o Kane rodarem pelo campo todo e fazer o que eles têm que fazer. Então acho que Insigne e Walker vai ser um duelo muito interessante, porque o Walker é o jogador, ele é quase um zagueiro de sobra praticamente. Acho que outro duelo interessante vai ser o meio-campo como o meio-campo da Itália vai pressionar o meio-campo da Inglaterra, porque o Phillips e o Rice jogam quase que numa linha juntos ali. O 4-3-3 do Southgate é meio híbrido, então muitas vezes ele vira um 4-2-3-1, porque o Mount faz um papel de 8, quase 10. Então o Mount ele tem uma liberdade ali para jogar pelo lado esquerdo, mas para seguir a bola. Então se a bola está do lado direito, muitas vezes a gente vai ver o Calvin Phillips e o Rice quase que lado a lado e o Mount seguindo a bola. Por mais que ele goste de trabalhar pelo lado esquerdo, ele comece boas jogadas pelo lado esquerdo, muitas vezes a gente vai ver o Mount caindo bastante pelo meio, até pela direita, muitas vezes seguindo onde a bola está, para criar uma superioridade numérica. Então Phillips e Rice jogam quase que lado a lado. E o Phillips é um bom jogador progredindo a bola, só que o Rice não é. O Rice é um jogador que ele é quase que escondido pelo esquema do Southgate ali na saída de bola. Quando você tem jogadores como Stones e como Maguire, são dois zagueiros que saem jogando muito bem, você pode esconder o Rice na saída de bola. Ele atua quase como que um terceiro zagueiro ali, centralizando, mas ele fica bastante escondido na saída de bola. Então se a Inglaterra conseguir fechar o Calvin Phillips e forçar a Inglaterra a utilizar os lados do campo e fechar o centro, principalmente forçar o Declan Rice a participar da saída de jogo, eu acho que é algo que vai ser bem interessante para a Itália, porque o Declan Rice tem problemas na saída de bola, ele não é um jogador de passe muito progressivo. E aí, o lado direito, como eu disse, o Walker também não é um jogador muito ofensivo, igual vocês já falaram. Então, a chance o que eu vejo a Itália tentando fazer é parar o Calvin Phillips, tirar ele do jogo, tirar ele ali da construção, e fazer a Inglaterra jogar muito pelo lado esquerdo, porque por mais que o lado esquerdo seja muito forte, do lado direito você ainda tem o Saka, que é um perigo, e o Kane, que cai bastante ali do centro, fazendo aquele movimento para a direita, igual o Theo falou naquela jogada. Então, se você força a Inglaterra a forçar todas as jogadas pelo lado esquerdo, o ataque fica muito mais previsível. Acho que eles vão forçar o Shaw, ser o único jogador, a oferecer esse passe progressivo. Eles vão tentar tirar o Phillips de jogo. E o Mason Mount não é o meio campista que a gente está acostumado, assim, não é o meio campista que vai carimbar todas as jogadas. Ele é um cara de muita força física, ele pressiona muito bem, ele tem uma boa bola parada, e por mais que ele tenha um passe muito técnico, ele não é o jogador que tem aquele... Por exemplo, ele não é o Verratti, por exemplo, que vai carimbar todas as jogadas. O passe dele decisivo é muito mais no terço final do que ajudando na saída de bola. Então isso pesa muito no Calvin Phillips e no Shaw, que tem que fazer esse trabalho, cada um, o Calvin Phillips pelo centro e o Shaw pela esquerda. Então se conseguir tirar pelo menos a opção central e forçar a Inglaterra a focar o jogo todo pelo lado esquerdo, acho que vai ficar muito mais fácil para a Itália, porque o ataque fica muito mais previsível.
acho que, só para concluir, eu acho que tem um jogador que nesse aspecto pode ser chave, e eu não sei exatamente o quanto o desgaste pode pesar ele. Ele, enfim, não é exatamente o jogador mais físico, e embora tenha sido um preconceito, eu considero um defensor de elite, que para mim é o Jorginho. O Jorginho foi um cara essencial, muitas vezes impedindo a bola de entrar na entrelinha e negando esse Favorito espaço. a bola de ouro, pô. Que isso, aí é demais. Tapando esse espaço, mas acho que talvez com já 2 prorrogações em mata-mata, ele pode começar a conceder e pode ser importante para o Harry Kane. Se a gente lembrar, o gol do Morata surge exatamente no espaço deixado pelo Jorginho. E por mais que a Euro dele seja brilhante, se ele não estiver no seu melhor estado físico, é um ponto de interrogação. Para finalizar, já agradecendo a participação do Theo, a disponibilidade, a participação do Luiz e a sua disponibilidade. Manda um último recado e o palpite de vocês. Já adianto que o meu é 3-1 para a Itália. Fora o baile. Nossa, difícil. Difícil, cara. Eu acho que... Eu não gosto muito de palpite, na verdade, né? Porque, enfim... Eu lembro. Não sei o que vai acontecer. Eu tento entender como as coisas podem acontecer, mas o que vai acontecer, vamos descobrir lá na hora. Eu acho que a Inglaterra tem um fator que, enfim, a gente acaba focando pouco, mas ele é sim relevante, que é o fator casa. Cara, futebol com torcida é outra coisa. Inclusive, em vários jogos da Euro, eu tenho a impressão que o prosseguimento do jogo, assim, o andamento do jogo é completamente diferente por ter torcida. O ânimo dos jogadores, o tipo de tomada de decisão, o tipo de erro que eles cometem, acho que é muitas vezes relacionada à emoção de ter torcida no estádio. Então acho que nesse aspecto os ingleses estão malucos por essa final, malucos por esse título, e isso pode pesar sim. Mas do outro lado você tem talvez a escola de futebol mais fria e calculista de todas. Então eu imagino a Itália tentando usar esse fator casa muito a seu favor, né? Sabendo que se conseguir segurar a Inglaterra pelos primeiros 60 minutos, a torcida vai ficar impaciente e essa impaciência pode passar da arquibancada para dentro do campo. Então eu imagino a Itália tentando fazer um jogo muito controlado, tá, ao longo dos 90 minutos, mas especialmente no começo, para se soltar com o tempo. E aí, por isso, eu não imagino um jogo com muitos gols, não. Eu vou chutar aqui 1-1 no tempo normal e acho que o jogo vai para os pênaltis e aí não sei. Mas nos pênaltis é muito difícil de fazer qualquer previsão. Mas se tiver algum vencedor no tempo normal, eu diria a Itália 1-0 ali, xiripa, segurando o jogo, sem criar muito, se fingindo de morto, não deixando a Inglaterra jogar, negando todos os espaços, esperando essa ansiedade bater. Daqui a pouco tem uma esticada lá na frente, mata com um golzinho, aí tranca o jogo e vamos que vamos. Mas do jeito que a Euro tá andando, eu tô acreditando muito em prorrogação e pênaltis. Sua referência aí de frio e calculista, muita gente vai relacionar com os Peaky Blinders, com Thomas Shelby e tudo mais. Só que dessa vez quem vai ganhar é a família Changreta, os italianos, rapaz. Mas os italianos eles são muito bons nisso, Osório, você sabe muito melhor que eu, cara. No futebol, mano, os italianos são eles gostam de ganhar maquiavelicamente, não dando espetáculo. E eu acho que eles devem estar se preparando para isso nessa final. Inclusive, só um pequeno comentário, é impressionante, uma das coisas que me impressiona nesse time da Itália é a naturalidade com que os caras lidam com o jogo de futebol, assim. Você não vê o time da Itália muito pilhado, você não vê o time da Itália muito puto, mesmo em situações adversas, mesmo no jogo contra a Espanha, que eu acho que a Itália estava jogando pior que a Espanha, e a Espanha estava mais próxima do gol.
você vê os caras tranquilos, você vê eles sorrindo dentro do campo, alguém comete um erro, teve uma hora que o Donnarumma errou uma saída de bola, aí ele levantou a mão meio, pô, desculpa, os caras, não, tranquilo, não dei nada, vamos seguir aqui e tal, de boa. Aí nos pênaltis o Chiellini vai lá, brinca com o Jordi Alba, sabe, o cara tá tranquilo numa disputa de pênalti na semifinal da Euro. Eu acho que esse time da Itália é um time muito malicioso e pode usar esse fator casa, por incrível que pareça, a seu favor. Agora a mensagem final do nosso amigo Luiz Felipe. Luiz, já de antemão agradecendo. Deixe seu último recado e seu palpite. Eu agradeço o convite, muito obrigado. Valeu aí o Theo também, participando junto com a gente. Obrigado, Osório. Esse canal está começando, tomara que tenha bastante sucesso daqui para frente. Eu vou ajudar no que eu puder. Falando um pouco sobre o jogo, vou muito na linha do que o Theo falou, do fator casa, porque se a gente parar para pensar, é o maior estranha do ponto de vista inglês, porque a Inglaterra só jogou um jogo fora da Inglaterra. A Inglaterra fez a campanha praticamente toda em casa. Então, aí você e na semifinal, a gente tem que falar do pênalti, né? Aquele pênalti não foi pro VAR porque quando o Sterling caiu ali, o Wembley explodiu. 60 mil pessoas quase arrancaram o teto de Wembley. Então, nenhum VAR do mundo ia chamar. Eu acho que todo mundo viu ali que não teve nenhum tipo de contato, mas eu duvido que tenha um VAR no mundo que ia ter coragem de chamar ele. Não ia. Principalmente no contexto que a gente está vivendo, foi o primeiro jogo que a gente viu um Wembley lotado mesmo, então não tem, mesmo que chamasse, acho que não tem um árbitro que ia ter coragem de reverter aquele pênalti. Então, na hora que o árbitro marcou ali dentro de campo, ele não ia voltar atrás, independente do que acontecesse. E muito disso é do fator torcida, que a gente não teve durante essa temporada. Então, assim, para a Inglaterra, tem sido um ponto positivo muito forte, por mais que não pareça. A Inglaterra não jogou só fez um jogo fora da Inglaterra durante essa campanha toda, e ter a final em Wembley, com o Wembley lotado assim, de fato é um ponto positivo, mas é o que o Theo falou. Se tem um time no mundo, se tem uma seleção no mundo que pode fazer isso virar um ponto negativo, é a Itália. A Itália é uma seleção muito catimbeira, e eu vejo a Itália frustrando a Inglaterra de muitos jeitos, deixando o jogo picotado. A Itália vai vir para o campo, eu imagino que a Itália venha para campo nem muito focado nos 11 que estão em campo, eles vão focar na torcida. A Itália vai focar em tirar a torcida do jogo, porque os primeiros 15 minutos o Wembley vai estar pulsando. Então a Itália vai fazer de tudo para tirar o ritmo do jogo, deixar o jogo picotado, deixar a torcida nervosa, baixar os níveis de energia do estádio. Uma vez que eles conseguirem baixar os níveis de energia do estádio, a Itália é o time com mais talento. Eu acredito pelo menos que a Itália seja o time com mais talento. Então, acredito que eles vão tentar fazer o talento prevalecer uma vez que a situação estiver normalizada. Mas, como o Theo falou, é uma seleção muito... É uma seleção que domina a arte suja do jogo. Então, vejo aí uma Itália muito, muito bem preparada para domar o Wembley, porque é o que eles vão ter que fazer. Mais do que os 11 em campo, eles vão ter que domar a torcida, porque a gente viu no começo do jogo da Inglaterra contra a Dinamarca, foi muito pautado na energia, foi muito pautado em vir com todas as armas para cima da Dinamarca, jogaram tudo que eles tinham em cima dele, muito da energia da torcida, a energia que a torcida passa. E uma vez que a torcida foi saindo do jogo, a gente viu a Dinamarca tomando um pouco mais do controle, equilibrando mais as ações, etc. Então, tem que dar o palpite, né? Acredito que eu ia palpitar 1-1 também, mas para não ficar igual ao do Theo, eu vou jogar no 2-1 para a Itália. Acredito que no fim das contas a seleção mais experiente e a seleção mais qualificada vai acabar vencendo. A gente tem que lembrar que da espinha dorsal dessa seleção da Inglaterra, ninguém venceu o título, né? O Pickford, o Maguire, o Declan Rice no meio campo e o Harry Kane. Então, se a gente considerar essas 4 posições centralizadas como a espinha da equipe, a gente não tem muitos jogadores experientes nesse sentido. Lógico, a gente tem o Sterling, o Walker e o Stones que ganharam bastante coisa pelo Manchester City. Mas é uma seleção que, no geral, é uma seleção muito jovem. Até as opções de banco mesmo ali para saírem são bem jovens. Então acredito que se comparar, por exemplo, com a espinha dorsal de Chiellini, Verratti, o próprio Jorginho também, que já acabou de ganhar uma Champions League aí. Então, assim, vejo muito mais experiência do lado da seleção italiana. E, lógico,
Isso aí são intangíveis. Numa final, pode não fazer muita diferença durante uma temporada completa, mas numa final faz bastante. Então acredito que se a Inglaterra não conseguir um gol nos primeiros 15 minutos, acho que a Itália ganha o jogo ali. E eu aposto num 2-1 para a Itália. Agradecendo mais uma vez a participação do Theo, a participação do Luiz. Pessoal, agradeço quem está assistindo. Compartilhem com os amigos, deixe o like. E vamos que vamos. Forza Azzurra!